bless you, brother. God bless you. You are awesome. You are awesome. Bom dia, guerreiros, irmãos em Cristo Jesus. Graça e paz para todos nós. Estamos na manhã do dia 2 de julho de 2020. O tempo urge. Quinta-feira, aqui em Colina, apesar do sol, muito frio. Não é comum para a nossa região. Mas Deus está no controle de tudo. Eu creio. Hoje, conforme já foi falado, nós vamos abordar um tema que é muito complexo e muito comum nos dias de hoje. É um tema que não é privilégio de alguns, porque poucos não conseguem lidar com o perdão. E hoje nós vamos abordar a respeito de perdão e da ira. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos pedir para o Senhor, nosso Deus, fale conosco nessa manhã, nos mande o alimento diário, para que nós possamos aprender as coisas vindas do alto. Amém? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença nós nos colocamos, Senhor, para Te declarar todo o nosso amor, todo o nosso louvor, toda a nossa honra, porque nós sabemos, Senhor, que Tu, e somente Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. Por isso, Senhor, prostrados aos Teus pés, te pedimos, Senhor, venha através do Teu Santo Espírito usar o vaso que ora se dispõe, Pai, e fala conosco. Ensina-nos, Pai, porque nós estamos sedentos em aprender de Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler os versos do 30 ao 32. Efésios 4, 30 ao 32. Amém? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Vamos atentar para o versículo 32. Antes sede uns para os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus em Cristo Jesus. Amém? Há um poder incrível no perdão. Perdão é a solução de Deus para a amargura, para o ressentimento e para a hostilidade. Por isso você e eu precisamos da liberdade que é encontrada através do sincero e completo perdão, o qual nós liberamos para os outros. Vejamos aqui algumas definições sobre ira e perdão. A ira é um sentimento forte de descontentamento intenso, hostilidade ou indignação. A isso nós chamamos de ira. Como resultado dessa hostilidade, dessa indignação, desse descontentamento intenso, a ira é uma ameaça real ou imaginária
é um insulto, uma frustração e injustiça para si próprio e para outras pessoas que são importantes para você. Porque todos são importantes uns para os outros, até aqueles os quais nós não nos conhecemos. Eles são importantes. E muitos dos que nós não conhecemos, vamos conhecer, e eles vão ser partes fundamentais em nossas vidas. Aliás, nós não conhecemos, não nascemos conhecendo todo mundo. O conhecimento das pessoas se dá através do tempo. E a ira nos afasta dessas pessoas. A ira muitas vezes nos afasta do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe. A ira se transforma em ódio. E o ódio traz a falta de perdão. E o que é o perdão? Perdão é desistir do ressentimento contra alguém, juntamente com o seu direito de receber, não importa o que foi feito para você. As pessoas podem fazer as coisas contra outra, voluntária ou involuntariamente. Porém, o perdão tem que ser indistinto. Perdão é a recusa deliberada, voluntária de renunciar ao ressentimento e o direito de obter, com base na atitude de alguém, com base na atitude que alguém deve pagar para o feito de errado. Eu não preciso que ninguém pague nada para mim porque me fez errado. Perdão é uma coisa voluntária. Eu estou renunciando o ressentimento. Eu estou renunciando do direito de obter qualquer paga com base na atitude que alguém fez de errado para mim. Por isso que o perdão é tão difícil, que o perdão ele ataca direto ao coração. Quais são os obstáculos para o perdão? Primeiro é a falta de desejo de você em perdoar. Isso é causado pelo ódio, pelo ressentimento. Então você não tem nenhum desejo de perdoar o outro, quem errou contra ti. Segundo, é você ficar ensaiando aquilo que aconteceu, ou seja, ficar relembrando. Algumas pessoas continuam fixando na experiência dolorosa. Alguém te fez uma coisa que não foi bom e você fica remoendo isso dioturnamente. Não é bom. Não é bom para o coração, não é bom para a alma, não é bom para o intelecto, não é bom para nada. A causa dos grandes males na vida do homem, males da saúde física, advém de ressentimentos, de coisas guardadas dentro de si, coisas que não são boas. Outro obstáculo para o perdão é o orgulho. Às vezes nós ficamos, por orgulho, queremos e acreditamos que a outra pessoa é que deve iniciar a ação de reconciliação. Ao passo que Jesus falou, olha, se alguém te bater numa face, dá a outra. E não é dar literalmente, é exatamente isso. Se alguém errou contra você, perdoa. Esclareça. Olha, meu irmão, não foi legal isso que você fez comigo, não é legal isso que você está fazendo. Seja sincero. Não tenha orgulho. E mesmo que você ache que a pessoa está errada, vai lá e fala, se eu te fiz alguma coisa errada, me perdoa, mas não vamos ficar alimentando esse ressentimento. Outro obstáculo para o perdão é o medo. Alguns resistem em perdoar para não parecer fraco diante do outro,
para não se sentir, para não se sentir mal interpretado, ou para não se sentir rejeitado. Era muito comum, quando nós éramos crianças, que alguma entreveiro acontecia entre as crianças e falava assim: olha, eu não falo mais com ele, agora se ele falar comigo, tudo bem. Aí eu volto a falar com ele. Isso é o medo de parecer ser fraco. Eu não quero ser o primeiro a dar o passo para o perdão, quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser os primeiros a perdoar. A palavra de Deus nos assegura isso, que nós temos que perdoar, como nós lemos no versículo 32, nós temos que nos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. Obstáculo também para o perdão são conselhos negativos de amigos. Existem amigos que, se dizendo bem intencionados, não nos oferecem o bom conselho. Fala assim: se fosse você eu não perdoava. Eu não deixava barato. Eu ia me vingar. Isso não se faz. São pessoas que incitam você para que aguce a falta de desejo, para que você fique remoendo o que aconteceu, para que aguce o teu orgulho e o teu medo de ser mal interpretado. E outro obstáculo para o perdão é aquela questão do perdão parcial. Tem pessoas que tentam escolher aquilo que pode ser perdoado. O perdão tem que ser amplo e irrestrito. Outra coisa que é obstáculo para o perdão é quando nós nos baseamos nas nossas emoções. Se nós formos esperar sentir vontade de perdoar para perdoar, nós nunca vamos perdoar, porque as nossas emoções falam muito alto dentro de nós. As nossas emoções, elas vão de encontro ao nosso raciocínio lógico. A emoção, ela tira você do seu estado natural. Por isso, nós não podemos esperar a vontade com base nas nossas emoções. Quando me vier vontade de perdoar. Perdão é uma coisa divina, que teria que estar intrínseca na natureza do homem. Porém, a natureza pecaminosa do homem afastou o homem do pecado. Nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. Outra coisa, nós também não podemos esperar, isso é uma barreira para o perdão, é esperar que o perdão traga resultado imediato. O perdão às vezes leva tempo. Você perdoa a pessoa, mas você fica com a mágoa leve, porém você com um fardo menos leve. A pessoa também fica ressabiada com você. Perdoar, meus irmãos, não é esquecer aquilo que foi feito contra você. Isso não é perdão. Perdão é quando você lembra, porém aquilo não te traz mais constrangimento. Você tira lições daquilo. Perdão e confiança não estão diretamente ligados como se imagina. Você perdoa a pessoa. Perdão, você dá ou você obtém. Confiança, você conquista. Então você perdoa a pessoa te perdoa, e isso vai levar a um processo até ser restabelecida a confiança. Por isso que nós não podemos nem devemos
esperar resultados rápidos logo após o ato do perdão. E o último tópico que eu tenho aqui, que é um obstáculo para o perdão, é você querer justificar as ações da outra pessoa. Algumas pessoas vão racionalizar o que aconteceu para que elas não tenham que perdoar. Então você começa a trazer dentro de você aquela questão da seletividade. Ah, mas isso que essa pessoa me fez não dá para perdoar. Ah, isso foi grave demais. Ah, mas até aqui eu perdoo, daqui para frente eu não perdoo mais. Nós não podemos. O perdão, como foi falado, ele é irrestrito. E tem que ser deliberado. A ação, a atitude de perdoar tem que partir de você. Você não pode ficar esperando outra pessoa te perdoar. Mesmo que você reconhecidamente esteja ciente da sua razão, vamos dizer assim, no caso, mas você tem que deliberar, você tem que liberar o perdão. Amém? Vamos aprender isso. O que nos ensina a Bíblia sobre o perdão e a ira? A nossa comunhão, a nossa união, ela sofre quando nós nos recusamos a liberar perdão para os outros e os seus e para aqueles que pecam contra nós. É comum. Eu me lembro há algum tempo no ministério ao qual eu servi, chegou um casal que tinha uma vida irregular e estavam vindo para o Senhor, e a igreja tinha alguns conceitos os quais a pessoa que não tivesse com a situação matrimonial quites com Deus e com a justiça, não poderiam subir até o altar. E essa pessoa era um casal totalmente devotado ao Senhor. Eles estavam vindo todos os dois estavam numa segunda união, mas eles estavam totalmente rendidos ao Senhor. E isso fez com que numa ocasião de aniversário de um dos membros, esse rapaz ele tocava violão muito bem, e ele queria fazer uma homenagem ao aniversariante, e ocorre que os pastores não queriam que ele fizesse aquilo, porque ele não poderia subir no púlpito, no altar da igreja. E eu conversei na época, conversei com os pastores, falei, gente, vamos relevar isso. O perdão está em Deus, está no coração dele. Nós não podemos tomar esse tipo de atitude, nós estamos constrangendo, nós estamos afastando esse casal de Deus por esse constrangimento que nós estamos querendo causar. Resultado, foi aberta a exceção, ele subiu, fez a homenagem dele, ficou muito contente, ficou firme. Algum tempo depois ele regularizou a situação dele perante a igreja e perante Deus, e perante a justiça, perante Deus e perante a justiça. Só que ele se tornou a pessoa mais crítica com relação a esse item. E isso afasta a comunhão. Nós somos perdoados, mas nós não queremos perdoar. E muitas vezes naquele erro que nós já incorremos. Mateus 6, 14 e 15, a palavra de Deus diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens
as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Devemos perdoar mais e mais. Em Mateus 18, 22, Jesus diz a Pedro que se deve perdoar seu irmão 70 vezes 7. Pedro pergunta, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E você faça isso numa progressão matemática. 7 vezes 7 vezes 7 até 70. Você vai ver qual é o número que vai dar. É infinito. Então, não devemos estar dispostos a estender. Às vezes nós não estamos dispostos a estender a misericórdia para com aqueles que pecam contra nós. Mas nós temos que ter essa disposição, porque Deus perdoou a cada um de nós. Mateus 18, do 23 ao 35, a palavra do Senhor diz assim, por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E, não tendo com que pagar, o Senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Tudo quanto tinham para que a sua dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos, que lhe devia dinheiro, e lançando mão sobre ele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrado aos seus pés, rogava, dizendo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encontrá-lo na prisão, foi encarcerá-lo na prisão, para que ele pagasse a dívida. Vendo isso, pois os conservos contristaram-se muito e foram falar ao rei, ao Senhor, tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse, servo malvado, perdoei aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor entregou aos atormentadores para que pagasse tudo que devia. Assim fará também meu Pai Celestial, se de teu coração não perdoar cada um dos irmãos as suas ofensas. É exatamente a história que eu falei agora há pouco, o testemunho vivo, a Bíblia relata aqui. Nós queremos perdão, mas nós não queremos perdoar. Devemos deliberadamente afastar-se da ira e da malícia. Efésios 4, 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Vou dar aqui alguns lembretes importantes sobre ira e perdão. Como cristão, você tem a responsabilidade de tomar a iniciativa de lidar com a falta de perdão. O perdão nem sempre é fácil ou rápido, mas você não pode permitir que ele crie raízes na sua vida e que se transforme em amargura. Perdoar é difícil porque não é egoísta. Trata-se de que estabelece fortes sentimentos diretos ao liberar a outra pessoa a sua obrigação de pagar. Então, perdão é difícil porque o perdão não é egoísta. No perdão você abre mão da obrigação do outro lhe pagar. Você nunca pode perdoar se você esperar até que sinta o desejo. Se você for esperar pelo desejo de perdoar, você não vai perdoar nunca. Lembre-se, o perdão não tem que se incluir ir a outra pessoa e confessar o seu ressentimento. Vá até outra pessoa
somente se o Senhor dirige a fazê-lo. Você pode perdoar sem precisar ir até a pessoa. Às vezes é impossível de você ir. O perdão, ele tem que sair de dentro de você. Não necessariamente você encarar a pessoa, passar o sermão para dar o perdão. Alguns passos para você lidar com a ira. Reconheça que você tem sido totalmente perdoado. Deus te salvou pela graça. Porque você não merecia. Ele tem oferecido gratuitamente o perdão a sua vida inteira. Confesse sua ira para Deus. Reconheça que sua atitude não foi correta. Seja específico ao descrever sua hostilidade, seu ressentimento. Reconheça que a falta de perdão é pecado. Sinceramente, admite que a falta de perdão é uma violação aos princípios bíblicos. A palavra do Senhor diz que você tem que perdoar. Peça a Deus para perdoá-lo. Você também pode precisar admitir para outras pessoas que a sua atitude para com ela não estava errada. Você tem que ensinar as pessoas a perdoar também. Deixe a ira através do poder do Espírito Santo por um ato de vontade. Ou seja, você tem que optar em deixar a ira. Não deixe que a ira amanheça o dia. Vou te dar uma orientação muito útil, já estamos terminando. Deus vai revelar a você, Deus vai revelar se você precisa ou não confessar sua falta de perdão à pessoa que te ofendeu. Quando é esse o caso, certifique simplesmente pedir perdão por sua atitude sem entrar em detalhes, porque ele ou ela irritou você. Se o encontro pessoal não é possível, posicione duas cadeiras, uma frente à outra. Sente-se em uma e imagine o outro indivíduo sentado em frente a você. Em seguida, confesse seu ressentimento. Você também pode usar essa técnica para a prática de confessar uma atitude errada antes de tentar fazê-lo pessoalmente. Como saber se você perdoou? As emoções difíceis que você tinha para com os outros serão substituídas por compaixão. Você vai ser capaz de aceitar o outro sem sentir o amargo, mesmo que nunca mudam. Você vai tentar entender por que eles agiram contra você e como agiram. Você vai se sentir grato a Deus, que permitiu a experiência difícil para lhe ensinar mais sobre as riquezas de sua graça. Devemos perdoar. Você e eu não temos que nos agarrar à falta de perdão, de rancor, de amargura e ressentimento. Podemos escapar dessa cadeia de autodestruição que embaraça aqueles que recusam a mostrar misericórdia. Quando o Espírito Santo lembrar-lhe da pessoa que você precisa perdoar, eu espero que você não ignore a voz do Espírito Santo. É a minha oração para você, para que você bravamente e sabiamente escolha a maneira certa de lidar com esse sentimento. Eu te deixo um conselho, meu amigo e minha amiga. Permita que Deus te liberte. Eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. Não olhe o tamanho da ofensa que foi feita contra você. Perdoe. Libere o perdão de dentro de você para fora. Que Deus te abençoe nessa manhã. Curva tua cabeça. Pede a Deus para amolecer teu coração e que você possa liberar perdão. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos, ó Senhor, que nós não devemos, Pai, guardar ira e que nós devemos liberar perdão, porque o Senhor, Tu nos perdoaste
por pecados tão graves contra ti, através do nome santo do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua comunhão conosco. Agradecemos ao Senhor porque nós sabemos, ó Pai, que tu és o dono do perdão. Visita, Senhor, nosso coração. Senhor, tira toda a ira, tira todo o rancor, tira tudo aquilo que não presta, Pai. Derrama do teu amor. Derrama, Pai, esse dom de perdoar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Chegamos ao fim de mais Palavra de Deus para hoje. Agradeço a sua paciência, sua audiência, seu desejo de estar junto conosco. Obrigado, até amanhã. Continue nos prestigiando no Facebook, no YouTube. Somos gratos por você que está nos ajudando tanto nesse trabalho. Muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Em alguma falha, perdoe-me. Deus vos abençoe. Um beijo, um forte abraço. Fica com Deus. Até amanhã. Eu vos amo em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus.